campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier e a leitura do livro Ideal Espírita. Hoje estaremos lendo com vocês o capítulo de número 54, que tem por título Senhas Cristãs. E esse texto foi nos doado pelo Espírito André Luiz. E ele diz assim: estudo e trabalho, serviço orientado e rendimento maior, vigilância e oração, sombra e luz podem surgir em qualquer circunstância, boa vontade e discernimento. O equilíbrio moral é filho do sentimento aliado à razão. Esperança e alegria, do bem puro, verte a perfeita felicidade. Entendimento e perdão, a fraternidade compreende e socorre. Palavra e exemplo, não há virtude sem harmonia. Auxílio e silêncio, a caridade foge ao ruído. Brandura e firmeza, há momentos para o sim e há momentos para o não. Humanidade e perseverança, sem obediência ao próprio dever, não há caminho para a ascensão. É um texto pequeno, mas é um convite a gente meditar um pouquinho sobre como estamos agindo, sobre como estamos fazendo, sobre como estamos conduzindo a nossa vida. E na primeira linha ele já diz assim: estudo e trabalho. Eu posso estudar, posso trabalhar, mas se o meu estudo não for orientado para um objetivo qualquer, é perda de tempo e não há trabalho nenhum. Então, André Luiz complementa isso: o estudo e trabalho é um serviço orientado. E quando o estudo e o trabalho se unem numa orientação própria, num objetivo próprio, numa direção própria, esse rendimento é maior. Vigilância e oração. Vigilância é uma ação e oração é uma outra ação. Só que ambas têm sentidos diferentes. A oração por si só, nós temos uma ideia do que é. Mas orar vigilante ou vigiar é diferente. Nós temos que estar orando e a nossa oração pode ser uma tentativa de conexão com o mundo espiritual propriamente dito, ou podemos estar trabalhando. E o trabalho em si é a nossa oração mais comum. Quando tu trabalha com amor, quando tu trabalha com carinho, quando tu trabalha com responsabilidade, quando tu trabalha com competência, tu está fazendo a tua oração. E quando tu está consciente de tudo isso, tu está vigilante. Quando tu está prestando atenção nessas ações, você está vigilante. E quando isso acontece, sombra e luz podem surgir em qualquer circunstância desses momentos em que a gente está vigilante em oração. Mas como é que nós vamos perceber isso? Através da vigilância. Boa vontade e discernimento. Não adianta a gente ter boa vontade. Já diz o nosso ditado tão conhecido que de boa vontade o inferno está cheio. Mas na realidade tem uma coisa que complementa a boa vontade, que é o discernimento. À medida que a boa vontade encontra o discernimento, vai encontrar um equilíbrio. E esse equilíbrio moral do sentimento vai se aliar à razão, à consciência dessa ação. E aí surte o efeito que deveria se obter com toda a atividade de estudo que fizemos, de vigilância e oração que nos mantemos, da nossa boa vontade e discernimento. Mas tudo isso é feito, nós vamos ter uma injeção de ânimo, de esperança. E à medida que temos esperança
num futuro melhor, esperança em nós mesmos, a gente se alegra. E à medida em que a gente se alegra, o bem puro verte da perfeita felicidade que a gente sente. Estamos felizes, estamos realizados, porque a nossa ação está pautada no bem, a nossa direção está direcionada ao exemplo do Cristo, e nós vamos seguindo as senhas cristãs que temos que aprender ao longo da caminhada. Já se ouve dizer na nossa casa que com 40 palestras a gente sabe o que um bom espírita tem que fazer. Agora, depois disso, vai ter que ser necessário começar a agir. E à medida que a gente age pautado nessas senhas que André Luiz nos traz, a nossa direção com certeza fica mais fácil e mais clara. Então, à medida em que o bem puro verte da minha perfeita felicidade, eu vou entender melhor as coisas, eu vou ter mais capacidade de perdoar, e quando o meu entendimento e a minha capacidade de perdoar estão latentes em mim, eu passo a empregá-las, a fraternidade se manifesta em forma de socorro ao meu próximo. Eu vou acolher o meu próximo de uma maneira melhor e mais cristã. E à medida que eu faço isso, a minha palavra é um exemplo, a minha conduta é um exemplo. E sem essa conduta exemplar, sem essa fraternidade, não há virtude, sem harmonia. Então eu vou ter que agir harmonicamente entre a minha fraternidade, o perdão, o entendimento, a boa vontade, o discernimento, a vigilância, a oração e o estudo e o trabalho. Então notem que está tudo concatenado nesse texto de André Luiz, para que a gente perceba os degraus evolutivos que a gente vai ter que empreender, às vezes em uma simples ação nossa, às vezes no nosso dia a dia, como bons espíritos que a gente deseja ser e quer ser. É um texto muito interessante. Leiam e encontrem as senhas de vocês nesse texto aqui, se localizem dentro dele. Então, até a próxima leitura. Fiquem em paz. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site